amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui à Toca do Leão para o nosso cafezinho habitual dos domingos. O cafezinho que abre o nosso dia de descanso na semana. E naturalmente aproveitamos esse momento para oferecer aos amigos o que nós temos aqui à nossa mesa, o cafezinho gostoso. E eu compartilho com você o que você tem aí, no momento que estiver assistindo esse vídeo, para nesse compartilhamento desse momento para nós importante, momento espiritual, momento em que nos aproximamos através da internet, e isso nos faz muito bem num tempo em que temos amigos espalhados por todas as partes, né? E já somos uma família de mais de 300 inscritos, esperamos logo chegar aos 500 e contamos com vocês para isso, inscrevendo-se os que não são inscritos, também acionando o sininho para receber as novas notificações do canal e compartilhando com os amigos, com quem mais esse assunto possa interessar, e também dando seu gostei se de fato o assunto tiver no gosto dos amigos, das amigas, das pessoas que assistirem esse vídeo. Nosso assunto de hoje, para iniciarmos a nossa manhã de domingo, é procurando preciosidades perdidas. Vamos ao tema. Estava lendo ainda ontem uma passagem de Jesus que está lá em Lucas 15, 1 a 9, né? Em que ele narra o encontro de Jesus com gente do povo, que eles chamavam naquela época, né? Os pecadores, se aproximaram dele e foram aglomerando ali uma multidão, e de repente chegaram também os escribas e os fariseus. E Jesus conversava com aquelas pessoas, para alguns sob censura dos fariseus e dos escribas, porque eram pessoas cuja reputação era duvidosa, coisas que tais, que eram chamados naquela época de pecadores. Então os fariseus e os escribas começaram a murmurar entre si, falando que Jesus se reunia com os pecadores, que ele não somente se reunia com os pecadores, que ele também comia com eles, né? E aí Jesus, percebendo tudo isso, descreve para eles uma parábola em 2 tempos, falando, entre outras coisas, dizer assim: qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, vendo uma se desgarrar, uma se perder, não deixa tudo o que tem, as 99 outras ovelhas, para ir à procura daquela que está desgarrada, daquela que está perdida? E ele o faz intensamente e não volta enquanto não a encontrar. E logo que a encontra, ele a joga nas costas, traz de volta para o seu rebanho e convida os amigos para comemorarem o encontro da ovelha perdida. E naturalmente isso faz um certo sentido, porque naquele tempo os pastores, as ovelhas, eram muito importantes. As ovelhas eram importantes demais para os pastores, porque a vida corria nesse tipo de atividade campestre, né? E ele diz: e qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende as luzes, varre toda a casa, procura, vasculha todos os escaninhos até a encontrar? E quando encontra, vai, chama os vizinhos, comemora o encontro daquela dracma, a alegria que o encontro daquela moeda perdida significou para ela, né? Então ele narra essa parábola para dizer que havia muita alegria no céu para cada pecador redimido, para cada pecador que se encontrasse no caminho, se reencontrasse no caminho da salvação. Então a parábola dizia respeito a isso, mas ela falava da procura de preciosidades, procura de coisas que eram importantes e preciosas para aquelas pessoas, né? No caso do pastor, uma ovelha fazia muito sentido, e ele procurava a ovelha perdida até encontrar, fazia festa quando a encontrava, e naturalmente a mulher que perdeu a moeda
procuraria a moeda até encontrá-la, porque tinha compromissos para aquele dinheiro, tinha obrigações para aquele dinheiro. Então, Jesus narra esse episódio e eu me lembrei de uma conversa que tivemos recentemente, eu e um amigo muito querido, e ele falava da preocupação dele com as pessoas desaparecidas, porque sempre aparecia na página dele do Facebook, lá no seu Face, aparecia pedidos de pessoas procurando por parentes desaparecidos. Ora era um jovem, ora era uma pessoa idosa, ora era um motorista, ora era um trabalhador com cargas, com táxis e coisas, carros diríamos assim, de prestadores de serviço, de aluguel. Então, sempre havia um pedido e ele dizia, está muito frequente. Eu falei, pois é, sempre acontece de alguém desaparecer, ora por uma razão, ora por outra, num dia, num momento, por uma razão clínica, médica, por uma razão de enfermidade, de natureza neurológica, mental. Pode ser que a pessoa também se desoriente, de vez em quando dá umas panes mentais e a pessoa pode se desorientar por um momento e acabar não se localizando, não se encontrando. E isso traz para os familiares uma angústia muito grande, ainda que a pessoa seja localizada logo em seguida, é uma angústia terrível. E isso me fez lembrar alguns episódios mais antigos e alguns recentes de procuras, de buscas, né, intensas, buscas que, de uma certa maneira, angustiosas, né? Nós tivemos aqui em Franca mesmo um caso mais antigo de um senhor idoso, benquisto na sociedade, que de repente desapareceu e as buscas foram intensas e se procurou por todo o país, onde tinha uma pista, onde se tinha uma informação e não me parece ter logrado o êxito de encontrá-lo. E isso ensejou, inclusive, a propositura de uma lei no município por um vereador que havia proposto criar uma pulseira com as identificações, os dados da pessoa que tivesse vulnerabilidade nesse caso. E o outro caso de um jovem, é um caso rumoroso ainda em andamento, a família procurando e se angustiando porque pistas aparecem, pistas falsas, pistas que não levam ao resultado desejado, mas é a busca, né? E agora, esses dias, não tínhamos conversado sobre isso, porque são acontecimentos recentes dessa semana, né? Do caso das 40 crianças que desapareceram, das 4 crianças, melhor dizendo, que desapareceram na selva colombiana. O avião que levava de uma cidade para outra, levava a mãe, as 4 crianças, o piloto e um outro adulto, e o avião, uma pane, um avião de pequeno porte, caiu na selva colombiana. E aí foi aquele desespero, porque receberam os sinais, né, da torre de que o avião tinha perdido o contato. Começaram-se as buscas, centenas de militares com instrumentos para poder encontrar e localizar o avião no lugar mais ou menos calculado que ele teria caído. Dentro do avião estava uma senhora, um adulto e o piloto. Então, os 3 estavam mortos, mas as 4 crianças que faziam parte daquela tripulação do avião, daquele tipo dos passageiros do avião, as 4 crianças não estavam, uma criança de 13, uma de 9, uma de 4 anos e uma de 11 meses. Então, começaram as buscas e 40 dias depois, foi dia 1º de maio, que aconteceu o acidente, essa semana, ontem, que encontraram as crianças e desnutridas, mas as pistas que as crianças deixaram, restos de comida e coisa e tal, levaram os policiais a encontrá-las. Foi um sucesso, foi uma bênção, mas foi uma busca angustiosa, uma busca triste por aquelas preciosidades, no mínimo aquelas 4 vidas que haviam sobrevivido ao acidente. Uma criança de 11 meses, 40 dias sem comer, dormindo debaixo de cabanas feitas de galhos, correndo o risco de serem atacados por animais peçonhentos, até por animais selvagens. Então,
imaginemos a busca angustiosa por essas crianças, né, pelos familiares, pelos militares, as autoridades. E o caso mais recente ainda em andamento, as buscas e tais, foi o do submersível Titan, né, ou Titã, como eles dizem por aí, que levava 5 passageiros para visitarem o naufrágio do Titanic, 3.700 metros no fundo do mar. E a embarcação desapareceu, perdeu o contato 45 minutos depois de submergir, e aí começaram as buscas, lugar absolutamente inóspito, visibilidade quase nula. Então o ser humano não tinha como ir lá. Aí mandaram 2 robôs de prospecção de petróleo, né, em profundidade, um que podia chegar a 6.000 metros, apesar da pressão no fundo do mar, pressão que o submersível não conseguiu suportar, né? E aí viram os destroços da embarcação e chegaram à conclusão, pelo que se pôde ver, se pôde constatar pelos especialistas, que aquela embarcação, aquele mini submarino havia implodido, como uma latinha de refrigerante que a gente amassa, né? A pressão foi tão grande que não havia vestígios de corpos. Então, a busca toda angustiosa, toda a tecnologia, todos os recursos para buscar aquelas 5 vidas, eram 2 bilionários, um com o seu enteado, o outro com o seu filho, 19 anos. Os bilionários, os senhores lá que estavam embarcados, pagaram R$1.200.000 para poderem fazer esse passeio, né? E naturalmente não contavam com essa tragédia. Sabiam que isso podia acontecer, mas não imaginavam que fosse acontecer. Eu imagino então a família na busca, nessa espera, que foi até breve em relação aos outros episódios de embarcações que caem no fundo do mar, que demoram para poder ser localizadas. A gente imagina a busca, a luta para encontrar essas preciosidades, as vidas, as pessoas, né? Essas riquezas insubstituíveis que se perdem por aí, de uma maneira, por um desaparecimento, por uma desorientação, por um descaminho, ou por um acidente dessas condições, dessa circunstância, como o fundo do mar ou uma selva inóspita. Então vejamos, demorou 3 dias, que foi o submersível, porque tinha tecnologia que levou-os até lá, mas não haveria funeral, não se poderia sequer enterrar os seus ou cremar os seus entes queridos. Então, para a família fica aquele vazio enorme, né? A gente imagina, para aqueles que procuravam as crianças, 40 dias durou a angústia, o sofrimento. E no caso que nós vemos desses outros 2 casos conhecidos, dos vários, das dezenas desses casos que acontecem, a gente vê que a angústia da família é um moto perpétuo, é uma coisa que não termina. Então, nós ficamos aqui pensando nas preciosidades das nossas vidas e olhando para esse horizonte, buscando explicações, buscando qualquer pista, buscando um mínimo de alternativa, um mínimo de esperança, um fio de esperança que nos leve à pessoa querida ou que nos permita resgatá-la para o convívio, né? Nessas circunstâncias, compreendemos a dor da família, a dor do grupo social, dos conhecidos e da sociedade como um todo que se envolve para tentar ajudar. Então, nesse momento, a gente compreende quanta dor, quanto sofrimento espalhado por aí, na expectativa de encontrar preciosidades perdidas, seja ela uma criança, seja um senhor de idade, seja uma pessoa que de uma certa forma perdeu a memória de si mesmo, alguém que de uma certa maneira não oferece pistas nem indicações de quem seja, de onde vem, né, o que está fazendo em tal ou qual lugar. Então qualquer informação se torna uma preciosidade, mas a informação verdadeira é aquela que traz conforto, traz esperança, e a esperança de achá-los com vida, o que nem sempre é possível. De qualquer forma, nossa oração aqui do nosso Toca do Leão para essas famílias, né? Nosso carinho,
a nossa prece, para que os que procuram preciosidades perdidas possam encontrá-las, ter essa alegria, essa festa que Jesus falou de maneira muito interessante para os fariseus e os escribas. A alegria no céu pelo retorno de uma pessoa à vida reta é uma alegria tão grande como aquela do retorno de uma pessoa sã, salva, ao retorno ao regaço da família. Então nós queremos, de uma certa maneira, oferecer a nossa oração, desejar que os que procuram não percam as esperanças, mantenham-nas, confiando em Deus, confiando em Jesus, porque como Jesus disse, quem tem uma preciosidade perdida, larga tudo e vai atrás, vai procurar, e essa busca não se interrompe, não cessa, até se ter a resposta para essa indagação, onde está, como trazê-lo de volta, né? Então, as preciosidades precisam ser, tanto quanto possível, conservadas juntos de nós, porque quando uma se perde, o sofrimento, a angústia é enorme e a gente não sabe quanto tempo pode durar. Então, essa reflexão de hoje vem bem a calhar no momento presente em que esses vários tipos de desaparecimento, uns momentâneos, uns definitivos e outros ainda sem solução, fazem com que as famílias sintam nesse momento a saudade, a angústia, ao mesmo tempo em que tem esperança e tem fé na espera de que algum dia possa reaver a preciosidade perdida. Aos amigos que nos ouvem, que nos assistem, o nosso abraço, o nosso carinho e essa soma que nós fazemos das nossas orações, creio também das suas, para que no conjunto das nossas preces, junto com as tecnologias, os recursos dos órgãos públicos, das autoridades, dos meios de comunicação, nós possamos ser todos num único movimento para ajudar as pessoas a recuperar as suas preciosidades perdidas. Que Deus abençoe a todos, mantenha-os na esperança e na fé, e todos os dias sejam dias novos de esperança e de certeza de que Deus não nos desampara. Até o nosso próximo vídeo, que Deus nos abençoe. Muita paz.